Boa noite, pessoal. Sem dúvida, a hipocrisia de alguns brasileiros, que eu coloco aqueles esquerdistas, caviar, é incrível. Hoje a gente vai falar sobre questão, o que o nômade de passaporte acha sobre deportação. E assim, é uma hipocrisia tremenda a gente ver que uma pessoa, ela tem 170 mil reais, 30 mil dólares, para imigrar de uma forma criminosa. Com certeza essa pessoa não é pobre. E assim, eu acredito que esse valor que essa pessoa tem, que ela gastou para ir de uma forma criminosa e uma forma totalmente ilegal, com certeza, com esse valor, ele conseguiria empreender aqui no país, conseguiria gerar emprego, renda e impostos. A deportações sempre existiu em todos os presidentes. Não só, inclusive, na gestão do Trump. O que acontece? No caso, o Trump só pulou uma etapa para não haver mais a questão que aquelas pessoas que cometeu o crime, ela aguardava o julgamento para ser deportada. Na gestão do Trump, isso não vai haver. Ele vai deportar já imediato. E essas pessoas que migraram de uma forma criminosa, de uma forma ilegal, que adentraram nos Estados Unidos de uma forma errada, já tinha sido saídas das deportações na gestão do Biden, o Trump só concluiu. Mas como que vocês podem ver que se uma pessoa ela tem 30 mil dólares, ela não é pobre. Com certeza, ela é uma pessoa que tem dinheiro, que tem algum recurso. Só que acaba usando esse recurso de uma forma errada, criminosa, e de uma forma que não contribui tanto para os Estados Unidos e tanto para o Brasil. Porque eu tenho certeza que esse valor de quase 200 mil reais, esse brasileiro, que eu coloco esquerda caviar, né, que com certeza ele poderia gerar renda, ele poderia empreender aqui no país dele, no nosso país, ele poderia conseguir o sucesso aqui, mas ele quer arriscar a sua vida, quer arriscar a sua saúde, porque se você vê a forma que com certeza ele foi pelo México, é onde que passa a rota da droga, é onde que passa a rota da prostitu, você já sabe, onde que passa a rota bélica. Então, assim, é uma rota, com certeza, de espinho, perigosos e de extrema violência. Mas em nenhum momento ele falou isso. Em nenhum momento ele falou por onde que ele entrou. Por que não tentar da forma certa? Tentar tirar o visto, ir no consulado, se ele mora em São Paulo, na chácara Santa Maria, Santa Mário, tentar pagar os impostos, falar para qual origem que ele vai ali para aquele país, se é para turismo, se é para conhecer e voltar, mas não. O brasileiro, alguns, né, ele quer ir da forma errada, perigosa, e depois ele volta com a tremenda hipocrisia. Ele volta com vitimismo, que onde que a gente, aqui desse canal, Nômade Passaporte, a gente repudia o vitimismo. Por que a gente repudia? Porque, eu já fiz alguns vídeos anteriores, o mundo, ele não te deve nada. O mundo, ele não te deve nada. A gente é o ator, o protagonista da nossa vida. E assim, muitas pessoas que querem realmente ir para Disney, para Nova York, ir para Las Vegas, para o país todo dos Estados Unidos, para ir para conhecer de uma forma correta, de uma forma legal, não consegue, causa desses malfeitores que entram de uma forma criminosa, de uma forma errada,
E as pessoas de bem acabam pagando. As pessoas que querem realmente ir e voltar acabam pagando por esses malfeitores. Então, assim, qual é a minha opinião nômade passaporte? É que nem eu falo, meu, eu não tentei o visto ainda. Eu tenho o passaporte, eu não tentei o visto. Porque eu já sabia, eu já tinha visto muitos vídeos nessa questão que eu acabei de falar no anterior. As boas pessoas que conseguem ir realmente de uma forma para conhecer a cultura, não acaba conseguindo por causa desses malfeitores que vão de uma forma errada, criminosa, e às vezes estão até condenados de crimes. A gente acaba pagando essas pessoas, então é por isso que eu falei, meu, eu vou deixar, às vezes, para tentar o visto por último. Por quê? Porque eu já tinha visto alguns vídeos anteriores, muitos vídeos, e muitas pessoas eram reprovadas por causa do critério quando batia lá que era brasileiro. Por quê? Porque muitos brasileiros conseguiram o visto de uma forma legal e não voltaram. Mudaram o status no meio do caminho e acabou atrapalhando que quem realmente quer ir, conhecer e acabar voltando para o seu país. E é o que eu falo para você. O protocolo é realmente esse. Para qualquer um. Uma pessoa que conhece questão de segurança, sabe. Você não sabe o que está na mente daquele que está retornando. Você não sabe o que ele pode estar fazendo, o que ele pode acarretar naquele avião. Então, o protocolo, infelizmente, é esse: algemar de uma forma segura, de uma forma para proteger a integridade dos demais e no percurso do voo. Só que a extrema hipocrisia da esquerda caviar, ou qualquer algo do tipo, né? Porque um pobre não tem 30 mil dólares, provavelmente. Né? Não tem. E assim, e ele não falou em nenhum momento como que ele adentrou. Que se ele falar como que ele adentrou, com certeza as pessoas vão ficar surpresa como que essa pessoa é louco. Gente, meu, eu falo pra vocês, cara, o pessoal não raciocina, cara. No caso, assim, é o sonho americano. Porque, assim, o que as pessoas não conseguem compreender? Cara, meu, aqui o empresariado brasileiro, eles necessitam da sua energia, da sua mão de obra, da sua demanda para trabalhar. Só que aqui, experiência própria. Eu conheço algumas pessoas que as pessoas, no caso, às vezes trabalha 12 por 36, poderia pegar uma noite, poderia pegar um no dia seguinte de folga, não querem. Fala que é muito pesado. Fala que é muito cansativo. Só que o que eu não consigo compreender, lá nos Estados Unidos, ele vai trabalhar poucas horas? Não. Ele vai trabalhar numa escala gigantesca de horas. Eles vão trabalhar lá bastante. Só que eles preferem trabalhar num país lá fora, de uma forma criminosa, uma forma errada, que adentrou naquele país, mas não querem trabalhar aqui. Que muitas das vezes vai ganhar a mesma coisa. Eu não consigo compreender o brasileiro. Eu não consigo compreender realmente o brasileiro. Você entendeu? E muitas pessoas que foram lá, se fosse tão maravilha, se fosse tão belo, porque as pessoas não colocam a sua vida nas redes sociais. Porque as pessoas não mostram como que é belo. Porque com certeza essas pessoas estão trabalhando excessivo, não tem tempo para colocar muitas das vezes a sua vida, ou essas pessoas estão passando algumas dificuldades que tem vergonha para não voltar, que não é aquilo que todo mundo fala. Então, assim, o canal Nômade Passaporte fala, cara, tem 196 países, mano. 196 países. Tem um mundo gigantesco de países belos, países que você vai conhecer, vai ter oportunidade, mas sempre da forma correta, da forma que aquele país que você tem que entrar como trabalho, não de uma forma errada. E assim, não precisa só focar nos Estados Unidos dessa forma errada. Não precisa sacrificar
a sua vida, que é o bem precioso, e pagar um valor absurdo no duvidoso e de uma forma errada e criminosa. E eu vejo como uma hipocrisia. Uma hipocrisia. Entendeu? No caso assim, se você acompanhar as pessoas que estão lá de uma forma legal, como que esses brasileiros que estão errado estão passando? As ruas estão vazias, as ruas, ninguém sai para trabalhar, todo mundo na sua, no seu esconderijo, no seu cativeiro, para correr da imigração. E assim, as pessoas, o norte-americano, ele está recebendo quase $1.000 para denunciar, sendo a denúncia verdadeira ou não. E eu lembro muito bem quando cidadãos da Venezuela migraram lá para Roraima. O que fizeram? Estão fazendo uma baderna aqui na rua. Ah, tem que mandar esses caras pro seu país. O que fizeram com os haitianos? Então, assim, é a Matrix da hipocrisia? É a Matrix da esquerda caviar? Socialismo para você, capitalismo para mim. Esse é o pensamento da esquerda caviar. Como diz o grande Constantine. Quando eu vi $30.000, quase R$ 200.000, você tem R$ 200.000 para migrar? Para tentar um sonho, para tentar uma aventura, para tentar uma loucura de uma forma criminosa? Eu acredito que 99% da população não tem. Não é? E fala que foi maltratado, fala que sofreu, fala que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, só que ele não conta a forma que ele adentrou. Que eu acredito que é muito mais cruel. Você deve lembrar da técnica de enfermagem. Ela não aguentou a travessia. Ela já tinha ido uma vez, retornou alguns anos, e ela acabou não aguentando o calor excessivo. Aqueles malfeitores abandonaram ela naquele deserto, ali, do México. Você deve lembrar aquele casal, aquela família, que separaram, e no meio do percurso, aqueles malfeitores ficou com a mulher dessa família. E fez aquilo que você sabe, você já imagina. Então assim, cara, mesmo o Brasil ter todas as dificuldades, só que aqui é um país de oportunidade. Só basta você conhecer o sistema, você saber como que o sistema joga, você saber como que é o jogo do sistema, como que é o jogo desses governantes. E se adaptar, cara. Como? Loma de passaporte. Como você tá falando isso? Se adaptar. Vamos lá, vou dar um exemplo. Os argentinos, eles pegaram diversos presidentes que só acabava com a economia. O que eles compreenderam? O que eles fizeram? O cidadão argentino, todo o dinheiro que eles ganham, o peso, eles trocam por dólar. Vai trocando ao longo dos anos, porque pode vir a crise que for, que ele está com uma moeda forte, norte-americana. Eles trocam por Bitcoin. Eu já falei em alguns vídeos. É só adaptar, cara. E assim, é só querer trabalhar. Como que eu acabei de falar. Tem um monte de mercado, tem um monte de empresariado querendo, com uma dificuldade de contratar. Mas os caras não querem trabalhar, às vezes, muitas das vezes, na escala 6x1, que às vezes é 8 horas, dá para você fazer uma jornada à noite. Ah, não, é muito trabalho, Mas você trabalhar excessivo lá nos Estados Unidos, e às vezes de uma forma onde que lá vão humilhar você, lá você não vai ter descanso dependendo do trabalho, não tem problema, Mas aqui, com o empresariado daqui, você fala que é ruim. Então, assim, é uma extrema hipocrisia na minha análise. E toda essa repercussão para querer focar no presidente norte-americano, que ele está sendo cruel.
E 85% da população norte-americana, dos cidadãos nato, eles querem. Eles estão felizes para aquilo que o Trump está fazendo. Então, assim, se você quer entrar, entra de uma forma correta. Entra de uma forma legal. Se não conseguir, fica no seu país, cara. Ou se não, conhece outros países. Como que eu já falei, são 196 países que tem no mundo, cara. Só não tem Estados Unidos. Meu, tem vários países lindos, maravilhosos, que você vai conseguir. E você vai querer trabalhar também, mas não quer, não é? É o sonho americano, já foi, cara. Já passou, meu. Meu, o Brasil, você tem muitas oportunidades, cara. É só você saber jogar o sistema, mano. Saber jogar o jogo. Como? Meu, se você pegar, saber o valor da sua hora, e se você pegar qualquer produto e você vender naquele reduto onde que tem muita gente, eu tenho certeza que você vai ganhar mais do que um salário mínimo. Então, assim, tá aí a minha opinião na questão da deportações dos brasileiros, que eu acredito que é uma grande hipocrisia de boa parte, que boa parte, ninguém ali é pobre, como que eu já falei, porque com certeza um pobre não vai ter esse valor para migrar. Se arriscar, se fosse uma pessoa consciente, arriscar sua família, você tá maluco, cara. Tá maluco, mano. Para com isso, cara. Para com isso. Tenta da forma correta. Não faz isso não, meu. E assim, é uma vergonha. Tudo isso tá acontecendo. Vim deportado dessa forma para você, para sua família, para as pessoas onde que você nasceu. Esse é o vídeo. Cara, e tome cuidado.